Oi, Sagitário. Vamos conhecer qual é a mensagem de abertura para sua leitura dessa semana com o Oráculo das Flores. Esse oráculo que eu amo, porque quem me conhece sabe, né, o quanto eu adoro flor. E agora a gente vai ver o que elas trazem de mensagem para você, para esse coletivo de Sagitário, esse signo tão poderoso. Vamos lá então, qual é a mensagem para Sagitário? Muito bem, embaralhadinho. Amor perfeito. Ó, veja se aqui. Vamos lá, vou ler para vocês. A palavra de ordem é confiança. Confie em si, nos seus projetos e sonhos, na sua capacidade de causar mudanças e de melhorar o seu mundo. Vai dar tudo certo. É uma mensagem poderosa, hein? Combina muito com os sagitarianos. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, todos vocês desse signo maravilhoso, Sagitário. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Fabielle Correia, taróloga, psicoterapeuta, podem me chamar de Fabi. E esse é o canal Diamantes das Estrelas. Então, vamos agora à sua leitura completa com o tarô. Lembrando que no final eu pego outro oráculo, que é o oráculo de Arcanjo Miguel, porque ele traz mensagens muito abençoadas para encerrar nossa leitura com chave de ouro. Então, vamos abrir agora a mesa com tarô e vamos saber o que tem de mensagem para o coletivo de Sagitário. Essa é uma leitura coletiva, pode não ressoar com todo mundo. Se isso acontecer, libere para o universo, deixa acontecer, deixa rolar, uou! E se você quiser dar uma olhadinha em outros vídeos de signo forte no seu mapa, pode ser que, caso não ressoe aqui, a sua mensagem esteja lá. É também uma mensagem intuitiva, gente. Eu deixo a mensagem vir e entrego de uma forma mais fluida possível, tá? Então nunca vai ser igual, porque realmente eu deixo acontecer. Já conto para vocês o que tá chegando, hein? Já conto, já antecipo que é forte, tá? Para quem é essa mensagem, hein? Quem tá precisando saber? Essa é uma mensagem temporal, tá, gente? Se chegou para você nesse momento, é porque você precisava. Não importa a data que ela foi postada, nada disso. Aqui a gente trabalha com o universo quântico, né? É uma coisa muito mais expansiva. Então vamos lá. Sagitário. Bom, não poderia ser diferente, né? Com essa abertura, com a flor Amor Perfeito, falando para você confiar em si, para você, sabe, confiar nos seus projetos, nas suas ideias, porque realmente isso significa que você está no caminho, tá? E a carta da força que abre aqui a sua leitura, ela vem reforçar isso, ela vem dizer: você tem o poder do autocontrole. Então, se você está num período em que você se sente muito irritada, muito irritado, muito... Seja qual for o sentimento, esses sentimentos mais primitivos, que às vezes a gente tem vontade de esganar um, pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês, o que pede aqui é que vocês usem esse poder interior, esse poder de autocontrole, esse poder de dominar os teus instintos mais primitivos, seja em termos de sentimento, seja em termos de, sabe, característica, gênio, seja o que for, né? Aquela coisa assim, oh meu Deus, que gênio difícil. Às vezes a gente passa por essas situações, mas você aqui está sendo convocado a respirar. Olha,
a carta, olha que interessante. Ela está dominando um leão com toda a delicadeza, toda a tranquilidade, porque ela tem a força que é a maior força de todas, é o autocontrole, o autoconhecimento. Ela sabe o que ela tem que fazer, então ela não precisa de força física para dominar o leão, e esse leão são os nossos instintos, tá? Então, observe esses instintos. Observa onde você pode perder para você mesma, pode perder para você mesmo, e observe o quão forte você é para conseguir lidar com isso com leveza, tá? A carta da morte vem pedir para que você faça uma limpeza. Aqui, gente, vale para qualquer setor da vida, tá? É uma leitura coletiva, então vocês precisam adaptar, se isso ressoar com vocês. Aqui pede para que seja feita uma limpeza. Se você está num relacionamento que você sente que não está mais feliz, mas vai empurrando porque é conveniente, já estou casada há tanto tempo, ou já namoro há tanto tempo, já estou noiva, noivo, acho que agora é tarde demais. Nunca é tarde demais. E a carta da morte é uma carta muito especial porque ela mostra um sol nascendo atrás aqui da morte. Tipo assim, vamos, 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 porque tem coisa boa chegando para você. Tem um amor maravilhoso chegando para você, uma pessoa maravilhosa chegando para você, um trabalho maravilhoso, não importa. Aí, né, aquela adaptação básica. Se você está aqui motivada, motivado a ter, né, alguma orientação em relação ao seu trabalho ou a um curso que você começou, uma faculdade, um relacionamento, não importa. O que diz aqui é: ou você está feliz com quem você está ou onde você está, ou a hora é de limpeza, desapego total. Então, o simbólico é: se já não está dando mais fruto, se já não está mais vivo, se já não está mais fértil, se secou, é hora de limpar o terreno para plantar uma coisa nova, porque o sol está nascendo para você. Entende isso? Para um grupo aqui, pode também tratar de um processo muito longo aqui de luto, né? Algumas pessoas se estendendo no luto aqui com dificuldade de processar esse sentimento, né? Com tendência à depressão. E a gente precisa, né, pessoal? A gente precisa dar um passo, a gente precisa entender a eternidade da vida, porque só assim a gente consegue vencer um luto, tá? Se a gente ficar na crença de que tudo que existe é o material, de que cada pessoa que existe só existe nesse corpo físico, fica muito difícil, né? Então a gente precisa dar um passo maior e assim, se a gente não entende, eu não entendo como que é isso de vida eterna, de a gente não morre, né? A gente muda de corpo. Eu não entendo nada disso. Vale a pena se abrir, sabe? Eu sempre acho que quando você abre internamente o seu coração, a sua cabeça para entender determinados assuntos, o mestre chega, sabe? A informação chega e você vai aos pouquinhos entendendo e vai despertando. Isso é um despertar da consciência, né? A gente expandir, entender a eternidade. Nós somos eternos, nós somos uma energia muito potente vivendo a experiência no corpo físico, né? Nós somos espirituais vivendo essa experiência material aqui, tá? Então, a morte, ela é, claro que ela é sofrida quando a gente perde alguém, é sofrimento porque você não tem mais aquela presença ali. Mas quando você entende a eternidade, você consegue também entender que essa pessoa que você perdeu, ela ainda existe, ou né, um bichinho de estimação, ele ainda existe. E se você consegue perceber isso, fica mais fácil processar, sabe? Ainda existe, você pode conversar em pensamento, você pode emanar amor para essa pessoa, ela continua existindo, né?
Então, é muito importante a gente expandir a consciência nesse sentido. Se não entende, se abrir para esse conhecimento, né? E sem pensar que tem também a questão psicológica, né? Eu sou terapeuta, então eu trabalho muito em processo terapêutico com os meus clientes, essa questão de passar pelas fases do luto, né? Para a gente ter uma noção se esse luto está sendo muito estendido, se está normal. E às vezes a gente percebe que o luto que está demorando muito para ser processado é muito porque, junto com aquela pessoa que a gente perdeu, a gente perde muitas outras coisas. A gente perde o olhar, aquele olhar daquela pessoa sobre nós que era único. A gente perde tudo que ela trazia com ela, né? Alguns benefícios, às vezes grupos de amigos, às vezes um financeiro, dependendo, né? Se é um cônjuge, alguma coisa assim. A gente perde, às vezes, uma posição social, e isso tudo machuca muito, né? Porque aí a vida muda. Então, observe o que você perdeu junto com essa pessoa e tenta perceber que você tem condições de construir tudo o que você quiser. Basta se abrir para isso. Basta tomar a decisão. Eu quero recomeçar. Eu quero ser feliz, porque essa experiência, que a gente vive aqui, ela é muito rápida. Eu sei que a gente tem a impressão que não é, mas é, entende? Então, se a gente vive direitinho aqui, o que que acontece? A gente uma hora, né, faz a nossa viagem e a gente encontra, eu acredito, mas eu não tenho nem dúvida disso, a gente encontra todas as pessoas que passaram pela nossa vida aqui, que nós tivemos relação de amor, de amizade. Então, assim, para aquelas pessoas que estão num processo de luto que está muito estendido, fica essa reflexão, fica essas orientações, né, que pode ser que ajude. Mas, no geral, gente, independente se é o caso de luto ou não, a carta da morte traz essa perspectiva de limpeza, de desapego, sabe? É de, sabe, deixar a casa assim muito clean, deixar a tua vida clean, deixar tudo muito suave, sabe? Eu gosto muito de quando essa carta sai para mim, eu gosto de trabalhar essa limpeza desde o plano físico, que é guardar roupa, dispensa, jogar fora o que está quebrado, jogar fora o que está velho, doar o que é bom e de repente eu não uso por algum motivo, né? Não gosto. Então sair doando, porque quem nunca se apegou àquela roupinha, aquele calçado novinho, que a gente acha bonito, mas não consegue usar por algum motivo, porque não é o estilo, às vezes não ficou tão confortável pra gente, e a gente se apega porque é bonito, porque quem deu, mil motivos para se apegar. Mas essa carta vem convidar a essa limpeza, não por acaso, gente, não é por acaso, é porque ela sabe que tem coisas novas chegando e que se tiver muito entulhado, seja de coisas físicas, seja energeticamente, o coração está muito pesado, cheio de sentimentos pesados, então ela convida em todas as camadas da nossa vida a essa limpeza. Então, se você carrega há muito tempo sentimentos aí de mágoa, de raiva, de dor, ela pede, libera seu coração, porque tem algo bonito para chegar para você. Seja uma amizade, seja um amor, seja um trabalho que você vai gostar mais. Entende? É um fluxo, precisa estar limpo no sentido de ter espaço para o novo entrar, ok? Então, observe cada um no seu caso, o que é que te faz, de repente, se acomodar, né? E acumular usando um espaço super importante na sua essência, na sua vida. E nesse sentido, a carta da força, ela interage com essa perspectiva, né? Porque ela vem mostrando que você é maior do que isso, você é capaz de liberar o que não serve mais. Você tem essa força interior para isso. Então, de repente, precisava dessa mensagem aqui para
ter aquela energia de fazer. E aí chegou, né? E é forte aqui essa leitura, porque na sequência a gente tem a sacerdotisa, que é uma carta muito especial no sentido de pedir para que você faça essa limpeza na sua vida e comece a trazer à superfície, trazer para a tua realidade a sua verdadeira essência, o eu de verdade que te pertence, sabe? Quem é você de verdade? Quem é você quando você está com você mesmo? Coloque essa versão sua, real, verdadeira, para jogo, coloca para a vida, sabe? Porque tá mostrando aqui que você chegou numa fase que agora você precisa desenvolver essa coragem de ser você mesmo. Nós todos vivemos nessa sociedade com muita necessidade de criar personas, de usar máscaras. Então, às vezes nós somos um no trabalho, somos outro na família, somos outro com o namorado, a namorada, somos outros, enfim, somos um para cada grupo social que a gente se relaciona. Mas a gente não pode se perder de quem nós somos de verdade. Para além de todas essas máscaras e personas, quem nós somos de verdade? O que me faz feliz de verdade? O que eu gosto de verdade? Sabe, tem pessoas que não sabem mais responder nem qual é o seu prato favorito, sua música favorita, sua cor favorita, de tão contaminado que tá pelo contexto, né? Pelas adaptações. Tudo isso é normal, gente. A gente nasce necessitando de grupos, né? A gente precisa se adaptar, a gente acha que precisa, né? E a gente sente essa necessidade de ter um grupo, de se adaptar para ter um grupo. E aí a gente vai, né, se adaptando ao gosto da família, que a gente é o primeiro grupo que a gente quer aprovação, que a gente quer validação. E aí a gente se adapta um pouquinho ali, depois a gente vai para a escola para ter nossos amigos, para não se sentir excluído, a gente se adapta mais um pouquinho. E aí nós vamos para o mercado de trabalho, se adapta mais um pouquinho. Tudo isso é muito comum e acontece, olha, posso estar errada, mas com 99%, talvez 99,5% dos seres humanos. Então, o trabalho é justamente fazer essa busca, né? Retornar para sua casa, né? Tem até, acho que tem em algum lugar essa colocação, né? Que a gente na vida, né? A gente faz um retorno para nossa casa. Tem a história do também da Terra Prometida, né? Que eu acredito muito que é uma metáfora, né? Então, você né, ali o grupo voltando para a Terra Prometida, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso, ao meu entender, é o nosso verdadeiro eu, é a gente indo ao encontro da nossa verdadeira essência, né? Então você só vai conseguir isso com maturidade, numa certa idade. Então eu tô falando com um grupo aqui que tá nesse ponto. Tipo, cansei, sabe? Cansei de me adaptar, nunca tá bom, né? A gente se adapta e nunca agrada todo mundo, então por que não ser você mesmo? Porque de qualquer maneira não vai agradar, então vamos ser a gente na essência, né? A gente mesmo na essência. Então, a carta da sacerdotisa vem pedir que você desenvolva, sabe, passo a passo, desenvolva essa coragem de ser você mesma, de ser você mesmo, porque com certeza você tem muitas qualidades sendo você mesmo. Às vezes a gente entende como defeito aquilo que não faz parte daquele grupo que a gente quer aprovação. Mas isso não quer dizer que é um defeito. Só, de repente, aquele grupo, por algum motivo, não aprova uma coisa ou outra, mas talvez se fosse em outro grupo já seria o contrário, já gostaria de características diferentes. Gente, não adianta. A gente tem que assumir a coragem de ser nós mesmos, né? Essa caminhada para dentro, essa caminhada
para essa trajetória de conhecer quem somos e assumir, né? Então ela traz muito esses aspectos da psique humana, de tudo que a gente guarda, que a gente coloca embaixo do tapete, porque a gente entendia, talvez no passado, que não fosse dar conta, né? Que a gente joga para o subconsciente tudo aquilo que a gente acredita que a gente não vai dar conta de lidar, que causa dor, né? Então, eu não quero lidar com isso, me causa dor, vai para o subconsciente, sabe? Isso não é racional. Isso acontece com muita naturalidade. A gente simplesmente apaga. Mas o fato de estar no subconsciente não significa que não está ativo, comandando nossas vidas, nossas escolhas e tudo mais. Então, essa carta vem pedir que você, por algum motivo, mas tendo a carta da morte aqui, eu diria que você vai mudar de fase, você está atravessando um portal, Sagitário. Claramente aqui você está atravessando um portal e a chave para você atravessar esse portal é essa limpeza, né? A limpeza no sentido de você liberar o que já não está te fazendo feliz, o que já não está sendo mais um motivo de alegria, de vida, né, de vigor, e a leveza de ser você mesmo, sabe? Do jeitinho, sabe? Se você gosta, gosta, se você não gosta, não gosta. Se você concorda, concorda, se você não concorda, não concorda. Entende? Estamos em processo, a gente não precisa ser categórico com nada, porque somos seres vivos, orgânicos, em mudança o tempo todo. Mas se nesse momento eu acredito assim, é assim, não ficar se adaptando, sabe? Se adaptando, se adaptando. Cada um na sua vida, na sua história, pode entender isso que eu tô falando, né? Eu entendo que vocês vão conseguir adaptar para a situação de cada um. O fato é que essa carta pede a verdade, sem máscara, sem fantasia, sem ilusões, tá? É uma mudança de fase. É uma mudança de fase importante, divina, que vai te trazer felicidade. Então, vale a pena este trabalho, tá? É um trabalho que você começa como pode, do jeito que dá, mas que vai valer a pena cada passo, tá certo? Então, Sagitário, observa nesse processo, né, desse trabalho, observa a sua voz interior também. Ela é muito sábia, ela é muito verdadeira e ela é muito rápida, né? Um insight assim que se você não pega, vai embora. Se você racionaliza em cima, você perde. Mas pode dar ouvido à sua intuição, a essa voz interior, ela vai te guiar. Nesse momento, ela vai te guiar com muita força. Ela deve estar gritando dentro de você com muita força. Escute, tá? A gente sempre deve escutar essa voz, sabe? Essa intuição, sabe? A intuição, vou dar um exemplo assim, ó. É aquilo que você vai fazer uma coisa e você sente, sabe? Sente. Não tá limpo, não tá leve. Você sente uma angústia, quando não é para ser, né? Mas aí, de repente, é algo que você quer muito fazer, aí você passa por cima dessa intuição e faz. E aí, depois, no geral, a gente se arrepende. Quem já teve essa experiência, por favor, me conte aí nos comentários, por favor, porque eu acho isso fundamental para aquela pessoa que precisa de provas, né? De que realmente a intuição é uma ferramenta que a gente tem, uma ferramenta divina que a gente precisa acreditar e confiar, tá? Vamos ver então agora o que mais temos aqui para Sagitário, que, né, possa revelar um pouco mais sobre o que está acontecendo. 7 de espadas aqui na mesa, mostrando que existem situações aí na sua vida que talvez tenham. Por ser coletivo, eu vou dar 2 versões aqui, né? Para algum grupo, talvez tenha passado por situações assim que se sentiu enganado,
sabe, ludibriado, uma ilusão, alguma coisa nesse sentido. E vamos ver o que mais que vai explicar sobre isso. Mas para um outro grupo, talvez seja esse grupo que tenha, sabe, agido dessa forma. Eu agi de uma forma que eu não me orgulho, sabe? Não importa, gente. A gente tem que liberar. Entende? Se você passou, se você se sentiu enganada, enganado, é hora de liberar isso, já passou. Você fica com a experiência, você fica com o que você aprendeu, com a maturidade que isso gerou para você, porque toda experiência que a gente vive significa que ela vai ser útil. E talvez num momento muito mais importante ou muito mais relevante do que o anterior. Então, se você se sentiu enganada, enganado, libera o espaço para as coisas novas. Se você sente que não agiu bem, libera também, porque a gente só tem noção que não agiu bem no presente porque a gente cresceu. E isso é fantástico. E talvez a gente só tenha crescido porque viveu a experiência. Então a gente precisa aprender a não se condenar, a viver as experiências, a se permitir viver as experiências, porque você só se permite errar se você se permite viver, né? Porque a gente acha assim que viver tem que ser só no caminho certo, como se nós tivéssemos um manual. Não, gente, a gente está aqui lidando, tentando entender, tentando aprender. Aí, de repente, aquilo não faz sentido, a gente fica ali, sabe, errando, errando, e de repente faz sentido, a gente para. É assim que é. E aí tudo muda, a gente começa a pegar outro caminho. Então, né? Se você se identificou com uma situação ou com outra, de qualquer maneira, qual que é a recomendação das cartas regentes aqui dos arcanos maiores? Libera. Se você não estiver conseguindo, né, fazer isso sozinho, busca ajuda, suporte terapêutico, né? 10 de paus, 10 de ouros. Então, se por um lado você vem já se sentindo muito cansada, gente, cansado, realmente trabalhando, ou se não for o assunto aqui, trabalho, né? Se relacionando com algo que te traz muito cansaço. Mas assim, sabe, não é prazeroso. Não tem a ver com você. Então você tá aqui se esforçando, mas sabe, sim, já tá no modo automático, fazendo porque tem que fazer. Isso aqui, gente, para dar um atraso de vida, não tem melhor, tá? Ah, mas eu tenho que estar nesse trabalho. Ah, mas eu tenho que estar neste relacionamento. Ninguém tem que nada. Se a gente não tá feliz, a gente procura o que nos faz feliz, a gente cria um movimento, não precisa ser radical, não precisa ser, sabe, categórico com nada. A gente pode começar aos poucos, a gente pode começar buscando o que nos faz feliz, lembrando das nossas vocações, dos nossos talentos, né, e fazendo escolhas. Então, se você já conseguiu um lugar que, tipo, foi suficiente para você fazer o que tinha que fazer, sabe? Vou dar um exemplo assim, quem tem filhos, por exemplo. Eu com filho pequeno tinha que trabalhar em X coisa, porque precisava, né? A criança não tem nada com isso, eu precisava sustentar. Então, tive que trabalhar. Mas será que essa criança já não cresceu? Será que você já não tem condições de criar agora um movimento para que você consiga pensar em você e ser feliz? Será que você já não tem o suficiente? Será que você já, nesse relacionamento, você já não tentou tudo que podia? E agora você merece ser feliz? Então aqui o que eu vejo é você com total condições de dar um passo a mais, sabe? É você dando, você já conseguiu algo
que você já pôde provar quem você é, você já pôde provar sua capacidade, a sua índole, o seu caráter, tudo isso. Você já conseguiu até, em termos, para quem está aqui querendo orientação para o financeiro, você já conseguiu até, sabe, uma estrutura legal, assim, de vida que faz você se manter a sua família muito bem. Mas é necessário entender aqui que não basta só o financeiro. Aqui está falando assim, expandir, gente, expandir a consciência, entender que a felicidade ela está num lugar de plenitude, dessa verdade que nós somos, que nós carregamos. Então, entender a vida com mais expansão, entender para quem, né, tem essa abertura para a espiritualidade, buscar a espiritualidade, mas não sou ateu, não acredito nessas coisas, busca a ciência, busca a física quântica, vai investigar por outros caminhos, né? Mas saia da matéria, porque não a prosperidade ela depende que a gente olhe para além da matéria, a gente precisa entender que existe um mistério na vida, existe, como é que eu vou te dizer? Existe uma necessidade da gente sair do controle, porque por mais que a pessoa não acredite em nada, com certeza ela já viveu experiências em que coisas aconteceram, a revelia dela, que ela não tinha como evitar. Isso é o universo, gente. A gente não está sozinho, o universo trabalha também nas nossas vidas, ou Deus, pode chamar como quiser. O fato é que existe um mistério para além das nossas ações que trabalham por nós, né? Então, aqui fica essa orientação de vai fazer uma escolha profissional, não busque só pelo dinheiro, não busque só pensando na estrutura financeira, material. Busque algo que seja para além disso, que não seja tão efêmero, que não possa ser destruído, sabe? Busque as coisas que são de verdade. E as coisas que são de verdade são aquelas que são indestrutíveis, como, por exemplo, o conhecimento, né? É isso, Sagitário. Nossa, poderosíssima a sua leitura. Agora nós vamos encerrar tirando um oráculo de Arcanjo Miguel, que com certeza sempre traz uma mensagem para a gente refletir, para a gente crescer, sempre uma bênção. Mas eu acredito assim que você tem a resposta aí dentro de você, você sabe o que tem que fazer. E aqui a leitura está dizendo, é isso mesmo, faça. Você sabe o que tem que fazer. Como diz aqui o oráculo de abertura, né, que saiu para vocês, amor perfeito, a palavra de ordem é confiança. Confie em você, confie na sua intuição, confie nas ideias que você tem, confie nos teus sonhos, eles são legais. Janela da luz. Vou ler aqui para vocês. A clareza chega de forma natural e acolhedora. Algo se abre para trazer entendimento, alívio e direção. Permita que essa luz entre sem resistência, pois ela ilumina verdades que são simples e dissolve sombras que já não precisam mais permanecer. Arcanjo Miguel. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, eu achei muito especial. E se você ficou até aqui, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações de vídeos novos e nos acompanhar aí, porque você é um diamante aqui nesse canal, pode acreditar. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima semana.